Rosiane Carvalho conosco na ponta da linha. Já temos aqui, Rose, tira, por favor, o retorno para a gente ter uma conversa tranquila aqui. Rosiane teve uma movimentação bem grande, uma semana movimentada em Brasília, com o senador Eduardo Braga, do MDB, recebendo aliados do governador Wilson Lima em seu gabinete. Queríamos saber um pouquinho mais de você, desses bastidores. Rosiane, boa tarde. Oi, Thaís Gama, boa tarde novamente para você, para todo mundo da Band News, os ouvintes e as ouvintes, e quem me acompanha aqui no meu Instagram. Acabei de abrir uma live para garantir que esse áudio fique ok também quando a gente for usar depois. Não sei se vocês me ouviram, mas também registrei a minha homenagem ao profissional Alex Ferreira, que, como eu disse, na política a gente fala às vezes que a troca de lugar é quando a pessoa cai para cima, e ele nada mais, nada menos é um dos principais âncoras do principal jornal de rádio, diria até da região norte, não só do estado do Amazonas, que é o Jornal da Manhã, que está há muito tempo aí nas paradas de sucesso, né, com o Paulo Guerra, com o Eduardo Silva e toda a equipe da Difusora. Então, parabéns ao Alex pela sua caminhada profissional e toda sorte para ele e também para os dois novos âncoras que vão assumir aí com você, do seu lado. A nossa colega, me falhou o nome dela agora, a Cindy Lopes, e o Ricardo também. É isso, Rose, verdade. Bem-vindos, Ricardo e Cindy, e boa sorte voando muito alto ao Alex Ferreira. Rose, a gente começou aqui falando da movimentação lá em Brasília do gabinete do senador Eduardo Braga, alguns aliados do governador do Amazonas, Wilson Lima. Animou, né? Você tem um vídeo, imagino que você consiga compartilhar aí com os nossos ouvintes que acompanham pelo YouTube, mas é uma imagem que mostra os dois. Penso que se a gente pode ter dúvida sobre alguns aliados, esses dois que aparecem no vídeo, não resta dúvida que são Wilson Lima, até este momento, até debaixo d'água, que é o Sinésio Campos, presidente do PT no Amazonas, e o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, o Roberto Cidade. Então, é um vídeo que foi divulgado nas redes sociais do senador Eduardo Braga. Eu procurei na rede social dos dois, não achei, mas é um encontro público e uma agenda com o senador Eduardo Braga. É muito importante. Todo político que vai do Amazonas para lá certamente tenta uma agenda com os senadores como Eduardo Braga, como Omar Aziz, mas no contexto dos aliados do Wilson Lima, de como esse grupo anda se relacionando, isso é uma novidade, Thaís Gama. Agora vamos ver o tempo que isso acontece. No tempo da semana, acontece no momento em que a presidência do Roberto Cidade está pressionada por uma ação no STF. Esse é um momento de contexto também desse encontro. Um segundo momento de contexto tem um outro tempo, tem uma outra distância temporal, que é a próxima eleição. Se a gente pensar para a próxima eleição e como o Roberto Cidade e o Sinésio são aliados do governador Wilson Lima, e que cargo ele disputaria em 2026? Senado. Senado serão 2 vagas, né? A gente até falou outro dia que se tivesse uma pesquisa, neste momento os 2 candidatos seriam o Wilson Lima e Eduardo Braga, porque são os que estão com maior viabilidade, com maior mídia. Em tese, eles não são necessariamente, estão disputando uma vaga, né? São adversários por uma vaga. Tem 2 vagas, mas aí, claro, que tem que esperar os desdobramentos do grupo e tudo que isso pode significar politicamente. A gente está aqui fazendo leituras do tempo que isso acontece. Eles têm aí uma agenda que não divulgaram claramente para a gente sobre esse encontro com Eduardo Braga, Roberto Cidade, Sinésio, e tinha o deputado Rosinha também. Vamos para a próxima pauta. Vamos, Rosa. Eu prefiro até que você escolha a próxima pauta, porque a gente tem uma limpeza aqui. Pode seguir a sequência que a Stephanie te passou, porque eu estou sem o material aqui, que eu estou usando o celular para falar. Tá, o assunto da quarta-feira que a gente chamou e até não finalizou, Rose. Como que ficou a história dos bastidores do Executivo Municipal com diretas e indiretas que a gente falou aqui, foram protagonizadas pelo vice-governador Tadeu de Souza, também pelo prefeito Davi Almeida, em eventos que eles participaram nesta semana? Isso. Tem algum áudio para soltar nesse? Não temos o áudio, Rose. Vamos seguir. O áudio do Tadeu, para eu lembrar, porque a gente realmente citou, o áudio dele era sobre
críticas a não ter sido convidado pelo cerimonial para a mensagem do governador, né? A gente deu isso no ar e depois tinha um outro áudio, que era o contexto do que você está falando, e realmente eu fiquei agora sem saber qual é. Bom, e aí na sequência teve as conversas políticas, né? Os desdobramentos. Seria legal se tivesse a memória, Stephanie, me joga aqui a mensagem que eu consigo lembrar. Mas o que acontece, Thaís, é que isso cria um burburinho político, essa fala dele, depois o Davi foi lá e chamou os deputados federais de inúteis, aquela coisa toda, não tem uma grande novidade, mas cria um burburinho político, a mídia que cobre isso, né? Que cobre, inclusive, política como colunismo social repercute. Então, qual é o sentido de tudo isso nesse momento? Aí a gente tem que ir novamente para o que está acontecendo na semana. Qual é o contexto? Claro que sempre tem um contexto eleitoral, eles não são bestas, mas nesta semana há uma série de aumentos de taxas que repercutem negativamente para quem está na gestão municipal. Aumento da conta de luz, anúncio do aumento do preço da passagem de ônibus. Então, algumas vezes, falas assim tentam puxar o foco da mídia para uma outra pauta e acabam, né, dando ali uma anestesiada no efeito negativo de uma pauta que pode complicar, que vai repercutir negativamente para o gestor municipal. Esses aumentos, tarifas de ônibus, conta de luz e outras contas também que não têm a ver com a prefeitura, mas algumas vezes acabam caindo no colo do prefeito, essas cobranças, porque é na cidade, é no município que se sente mais fortemente tudo que se vive na sociedade. Então, esses aumentos eles são muito frequentes, a gente, né, de hoje, né, logo depois do período eleitoral, especialmente os aumentos de tarifa de ônibus. Eles seguram para não dar um ano antes da eleição. No ano da eleição, então, essa seria fatal, e aí jogam acabam ficando aqui como uma bola de neve, vamos dizer assim, e aí fica para o outro ano que eles já estão eleitos ou reeleitos. Isso é uma medida bem comum, tanto no ponto de vista da estratégia política como da estratégia de comunicação. Vamos lá para a próxima pauta. Só na semana que vem, Rose, Reinaldo Azevedo já está chegando, a gente conversa, te desejo um ótimo final de semana. Igualmente, Thaís Gama.